Mas tem que ter uma linha, tem que ter uma única posição. Se ele vai defender, não interfira na justiça aqui, então ele também não interfira na justiça do outro. Sabe? Não está certo. Se ele lança o governo com união e reconstrução, como é que ele pode trabalhar agora com taxação e com desunião? Então, tá estranho, gente. Tá na hora, deu, sabe? Deu. Tá bom, foi. Terceira vez, presidente legal, bacana. Né? Já deu, porra, não dá mais. Qual situação nós chegamos, porra? Pastor, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, ele fez críticas muito contundentes aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não dá para dizer que o Bolsonaro não influenciou na atitude das pessoas. Lula, então, é responsável, em 2014, que tentaram invadir o STF, 30 policiais feridos e 8 em estado grave, porque Lula falava contra a STF. Não existe golpe contra patrimônio. Quando veio a democracia, ninguém tinha medo de falar. Ninguém tinha medo de criticar presidente. Ninguém tinha medo de criticar Congresso. Ninguém tinha medo de criticar STF. E agora tem medo? Isso é democracia? Queridos amigos do canal Endireitei, o vídeo de hoje está bem interessante, do qual eu trago as declarações de um publicitário de esquerda detonando o desgoverno Lula. Silas Malafaia, em uma entrevista ao Petrópolis, desmascara a hipocrisia da esquerda. Só que antes de tudo isso, eu trarei para vocês a coluna do nosso querido Rodrigo Constantino e no final eu volto com o meu comentário. Olha o editorial do Estadão. Um caso escandaloso de censura. Notem que o Schwartzman falou também desse caso da censura às entrevistas, porque ele sabe que é algo que pega o corporativismo da mídia. E isso eles não querem. Perder o direito de entrevistar quem quer que seja. Moraes impede que declarações de Bolsonaro sejam divulgadas em redes sociais, mesmo por terceiros, o que é evidente abuso. Que de quebra da munição ao vitimismo bolsonarista, ou seja, para o Estadão, o problema não é o Bolsonaro ser vítima de perseguição como ele é. É dar munição para a narrativa. Não dá. O Fux, depois que viu os coleguinhas perdendo visto, ele já vinha fazendo um ou outro voto mais técnico. O Fux, que é o único juiz de carreira lá, porque o Flávio Dino nem ficou na magistratura muito tempo. O Fux, que está no STF desde Dilma, passou a ser tratado como um ornitorrinco exótico. Quem é Luiz Fux? O que come? Onde dorme? Onde habita? Veja com Sérgio Chapelin no Mundo Animal, sei lá. Divergiu de Moraes sobre cautelares. Quem é Luiz Fux? Olha a nossa imprensa, gente. Claro que isso é preparando o terreno para o assassinato de reputação. O Sakamoto fez o trabalho sujo da turma. Né? Ele dá o tom. Fux vota por manter seu visto para Disney e vir herói do bolsonarismo. Um voto técnico, destoando dos colegas, como aquele do Marco Aurélio Mello no inquérito do fim do mundo. Marco Aurélio Mello que segue fazendo comentários sensatos, o próprio Schwartzman mencionou. Aqui eu vi uma leve arregada do Moraes. Bolsonaro cometeu irregularidade isolada, mas não resolveu prendê-lo. Eles não estão mais achando graça. Tem os boatos aí, a turma da timeline está dizendo que o Alexandre de Moraes e o Barroso estariam na Itália, que o Daniel Dantas estaria vendo coisa em banco em Dubai. Eu não sei se é verdade. Eu não sei o que há por trás disso. O que a gente sabe com certeza é que acabou a graça para eles. É que o Barroso não está rindo mais. Está dizendo que é um assunto que eles levam a sério e que não vão comentar agora. Logo ele, que comenta tudo sobre tudo o tempo todo. Sentiram? Galvão? Sentiram. Aí vem o Alexandre de Moraes com clara raiva, escrevendo com a bilis, com fígado, com ódio, e mete essa pérola. Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a justiça é cega, mas não é tola.
mas não é tola, sem vírgula, advérbio de intensidade em vez de adversativo, e 5 pontos de exclamação. Muito já foi dito sobre isso essa semana, sobre o analfabetismo daquele que está disputando o prêmio final da Jabuti. Eu quero chamar a atenção para um outro enfoque. A imprensa, que ignorou o erro e editou, como fez o Toffoli, o editor da Nação. Justiça é cega, mas não é tola. Escreveu Moraes. Não foi isso que ele escreveu, não. Isso foi a Band. Veja, mesma coisa. Justiça é cega, mas não é tola. G1 do Globo. Justiça é cega, mas não é tola. Não foi isso que ele escreveu, gente. Vocês não fazem mais jornalismo? Pergunta retórica. Por fim, vamos lembrar que Alexandre de Moraes não está sozinho. Por isso mesmo, ele não pode ser o único sancionado com a Magnitsky. Tem que ser ele, Barroso, Gilmar, Zanin, Toffoli, suas esposas. Alexandre de Moraes tem total apoio dessa turma. Por falar em edição, eles editaram até o vídeo do depoimento que o Chiquini denunciou. O garçom sumiu, virou um X-Men noturno. Olha lá. Viu? Uma vez. É o garçom noturno. Por falar sobre isso, o depoimento do Felipe Martins foi brilhante, eu assisti na íntegra, e ficou claro por que o mantiveram em ostracismo esse tempo todo. Afastado das praças públicas, impedido de dar entrevista, de se locomover, porque quando ele fala com muita propriedade, ele derruba todas as falácias de sua prisão arbitrária, dos abusos cometidos contra ele. Quando ele falou da solitária sem luz, o juiz tentou acelerar. Ele está 2 anos sem poder falar. Falou, não, já falou muito. Acelera. Vamos ver um trecho. Felipe, é muito importante deixar consignado isso, porque você não vai tomar mais 50 anos como a PGR queria que você tomasse. Os 3 únicos documentos oficiais de diário oficial, foi você que trouxe ao processo? Que você não viajou? Que dia 7 você não esteve na Alvorada? E que dia 19 você não esteve na Alvorada? Todos trazidos pela minha defesa técnica. Os documentos que a PGR, que quer te colocar na mesma masmorra que te colocaram por 6 meses, são documentos oficiais publicados em diário oficial? Não. Não são, não estão disponíveis no Diário Oficial, não estão disponíveis ao público e não foram confrontados com nenhuma versão oficial até este momento em que nós juntamos esses documentos que estão disponíveis, inclusive em fontes públicas, em fontes abertas, para qualquer pessoa que queira fazer essa consulta. Felipe, para a gente finalizar, o que você espera agora que você conseguiu provar a tua inocência, que o Brasil está vendo pela televisão, está televisionado os seus documentos oficiais que acabaram com esse castelo de areia? Agora que você provou a tua inocência, o que você espera desse processo, Felipe? Eu espero justiça, eu espero que isso seja levado ao debate público desde o primeiro momento, desde o momento da minha prisão, eu tenho buscado a luz. Eu tenho tentado solicitar para que eu pudesse dar entrevistas, para que eu pudesse me expressar, porque eu sabia, como sei, que o momento que eu pudesse lançar luz sobre os fatos, todo o país ia se dar conta de que eu estou sendo acusado injustamente, de que eu fiquei preso injustamente por mais de 6 meses por uma viagem que eu não fiz, que eu me tornei réu injustamente por uma minuta que não existe, com base na palavra de um delator que muda a todo momento as suas versões, as suas declarações, e que, infelizmente, me parece acuado, acovardado e preferiu optar por esse caminho. Então, assim, eu espero, de fato, justiça. Eu entendo que há problemas graves nesse processo, desde a fase de inquérito, de modo que, se nós perseguirmos esse trajeto, talvez a contaminação inicial tenha se dado com o Mauro Cid, mas depois também com os relatórios parciais da Polícia Federal, que trazem ali informações desencontradas, que foram desmontadas aqui ao longo desse interrogatório, que eu só fui denunciado porque não havia explicações suficientes para justificar uma prisão de 6 meses, sem indiciamento, sem denúncia, por causa de uma viagem que não ocorreu e que está provado e reprovado que não ocorreu. Hoje a própria Polícia Federal admite isso, a PGR admite isso, acredito que o próprio juízo admita isso. Essa viagem não ocorreu, mas me custou 6 meses na prisão, inclusive 10 dias em solitário. Felipe, eu quero deixar consignado aqui, público e notório, eu tenho muito orgulho de fazer parte da tua defesa, tenho muito orgulho de te defender,
Você é um homem honrado. Tenho muito orgulho de você. Então, quero deixar aqui consignado, tá? Que você merece todo o meu respeito e o respeito que conquistou de todo o Brasil. Você é realmente um homem honrado e eu quero deixar isso aqui registrado. Excelência, com muito respeito, a defesa de Felipe G. Martins devolve a palavra ao juízo com muito respeito, sem mais muito. E esse desfecho é legal para lembrar que agora envolve a justiça americana, porque adulterar a entrada no sistema de imigração americano é crime grave e isso vai ter consequência grave, porque aqui não é país da mãe Joana, aqui não é Republiqueta das Bananas. Felipe Martins merece um busto em praça pública. É um mártir, é um herói e a gente tem que reconhecer isso. Ele foi de uma coragem, de uma hombridade, de uma lealdade que se recusou a entregar alguém que não cometeu crime nenhum. Pediram que ele fizesse uma delação inventando coisas e ele se mostrou muito mais homem do que algumas pessoas, inclusive fardadas e supostamente treinadas para aguentar até tortura. Então, parabéns, Felipe. Você realmente mostrou ser um cara diferente. Como é bom a gente assistir e ouvir as análises honestas do Rodrigo Constantino. Se você também gosta do Constantino, já deixa o seu like e comente aqui embaixo. Constantino é melhor do que a Rede Globo. No vídeo a seguir, trarei na íntegra a paulada que o publicitário Duda Lima deu no desgoverno Lula com críticas muito pesadas. Vamos assistir juntos? Está errado esse comportamento. O Donald Trump está prejudicando o país? Está prejudicando o país. Mas por que o país está sendo prejudicado? Está sendo prejudicado por uma atitude irresponsável, né, de um presidente que usa o BRICS para dizer o seguinte: não precisa mais da moeda norte-americana, isso não tem nenhum valor. Porra, ano passado foram 40 bilhões de dólares que o Brasil negociou com os Estados Unidos na balança comercial. É o segundo maior parceiro do país. A conta vai chegar agora já na Petrobras no combustível. O agro vai sofrer pra caramba. Agora, o cidadão lá de fora reagiu, ele não agiu. A ação veio daqui. Ah, mas ele está interferindo na justiça e não se pode interferir na justiça. Bom, se não se pode interferir na justiça, por que esse mesmo presidente vai aqui na Argentina e levanta uma placa lá no país dizendo o seguinte: Cristina Kirchner livre? Porra, ninguém pode interferir na justiça aqui, mas ele pode interferir na justiça lá? Então precisa ter um pouco de coerência, gente. Ó, eu não estou fazendo um juízo de valor aqui, tá? Desculpa, até eu estou um pouco indignado, porque essa taxação mexe com o país, isso me incomoda muito. Mas tem que ter uma linha, tem que ter uma única posição. Se ele vai defender, não interfira na justiça aqui, então ele também não interfira na justiça do outro. Sabe? Não está certo. Se ele lança o governo com união e reconstrução, como é que ele pode trabalhar agora com taxação e com desunião? Então, tá estranho, gente. Tá na hora, deu, sabe? Deu. Tá bom, foi, já, terceira vez, presidente legal, bacana, né? Já deu, porra, não dá mais. Qual situação nós chegamos, porra? Quando a gente ouve uma crítica desse tamanho de um cidadão da própria esquerda, é porque a gente constata que esse desgoverno afundou de vez. Se bem que esse governo já nasceu morto só por causa do STF. Entendedores entenderão. E agora, para finalizar, eu trago mais um vídeo imperdível onde Silas Malafaia deu uma bela invertida nas militantes do Metrópolis, do qual elas quiseram endossar a narrativa do sistema sobre o suposto golpe, mas as duas militantes foram completamente desmentidas pelo pastor Silas Malafaia, que praticamente tratorou as duas com um monte de verdades. Você pode até não gostar do pastor, mas o que ele falou foi impecável. Confira o vídeo. Pastor, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, ele fez críticas muito contundentes aos ministros do Supremo Tribunal Federal e ao Congresso. E os termos usados pelo Bolsonaro durante esses 4 anos, que foram incitando as pessoas a se revoltarem contra os outros poderes, foram totalmente repetidos ali por aquelas pessoas que estavam na porta dos quartéis e que também invadiram os 3 poderes. Não dá para dizer que o Bolsonaro não influenciou na atitude das pessoas. Você vai me desculpar, então Lula é responsável pelo quebra-quebra em 2006. Lula, então, é responsável em 2014, que tentaram invadir o STF, 30 policiais feridos e 8 em estado grave, porque Lula falava contra a STF e a esquerda. Então Lula é responsável o que aconteceu em 2017, onde a esquerda atacou terror em Brasília, tacaram fogo no Ministério da Agricultura. Quem foi preso?
2014, 30 policiais feridos, 8 em estado grave e manifestantes feridos. Quem foi preso? E eu te pergunto, quem foi ferido na manifestação? Gente, por favor, do dia 8, quer transformar baderna em golpe? Existe uma coisa, não existe golpe contra patrimônio, golpe é contra o mandatário. Lula estava livre e solto, quem tentou matar, quem foi atrás de Lula, isso é papo, isso é conversa fiada. E outra, é liberdade de expressão, seja do presidente, do brasileiro mais humilde, se expressar. Vocês já pararam para pensar que no país, quando veio a democracia, ninguém tinha medo de falar, ninguém tinha medo de criticar presidente, ninguém tinha medo de criticar Congresso, ninguém tinha medo de criticar STF, e agora tem medo? Isso é democracia? Isso é liberdade? Zé Dirceu, em alto e bom som, disse: tem que tirar todo o poder do STF. Não aconteceu nada com ele. Damus, petista, foi presidente da OAB do Rio, disse em alto e bom som: tem que fechar o STF. O que aconteceu com ele? Nada. Quer dizer, então, que agora fala de Bolsonaro é Pinoquinhos. Onde é que tem fala de Bolsonaro mandando quebrar Brasília? Onde é que está a fala em 4 anos, ele como presidente? Onde é que tem uma fala de Bolsonaro mandando invadir Supremo Tribunal? E outra, o ministro do GSI de Lula, General Gonçalves, abre o palácio para pseudos golpistas para dar... Não. E outra, cadê as 230 câmeras que o senhor Flávio Dino apagou os vídeos para a gente saber quem é quem? Isso é uma farsa! Farsa de pura perseguição política, nada mais, nada menos do que isso. Comente aqui embaixo o que você achou da pergunta capciosa das militantes e também sobre a resposta do pastor Malafaia. Para você, ele tem razão? Sim ou não? Obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Meu nome é Eloen Tavares e volto com vocês no vídeo do próximo domingo. Muito obrigada pela audiência e fique com Deus. Tchau!